no youtube.com/TV Band Minas. Hoje à noite, aliás, o Atlético logo mais contra o Tolima, na Colômbia. O técnico Mohamed, Antônio Mohamed, não pode contar com Zarate, com Hever, com Vargas, né? E vocês já sabem disso porque nós já discutimos isso aqui. Mas a pergunta que não quer calar, e eu começo com Léo Gomide a partir de agora. Os resultados de ontem. A derrota do Corinthians, da maneira que aconteceu, a derrota do Boca para adversários que... Se você olhar pela tradição, eu sei que você acha que camisa pesa, Gomide, mas se olharmos para a tradição, é um jogo, mesmo sem a tradição, é um jogo... os resultados de ontem servem para uma análise mais cuidadosa sua no dia de hoje, Léo Gomide. Um abraço, seja muito bem-vindo. A câmera é sua. Obrigado, e o relógio também, que agora meteram um relógio ali para vocês não falarem muito tempo. É 1 minuto e meio para cada. Eu acho que ele está de frente aqui, é proposital. Porque eu sempre bato o gongo, né? Nunca consigo falar. Qual foi o seu recorde de pergunta em coletiva até hoje? Nunca parei, Everton, para pensar. De 8 minutos e meio. 8 minutos e meio numa pergunta, né? O podcast, ele surgiu depois do Gomide. Há uma coincidência nisso? Não. É que as pessoas criaram baseado nele. Tudo na vida precisa ser contextualizado. Eu parto desse pressuposto. E você contextualiza, então, a estreia e as pancadas tomadas pelo Corinthians e pelo Boca Juniors e traz isso para a discussão de hoje na estreia do Atlético logo mais contra o Senão eu te responderia curto e grosso aqui, falava assim, boa tarde a todos, cada jogo tem a sua história. Pronto. Maravilhoso, sucinto. Maravilhoso, sucinto e a mensagem foi dada. Que resposta, não? Completa. Que bela resposta. Tem colega que dá esse tipo aí. Pois é, mas enfim. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Eu acredito que não, sinceramente, Everton, porque o Flamengo vem aí por um período turbulento, né? Porque não conseguiu, quer dizer, na minha interpretação, acredito que desde a saída do Jorge Jesus, aquele que fez o melhor trabalho e que conseguiu um título, por mais que não tenha sido com rodadas de antecedência, como foi o Jorge Jesus, no caso o Rogério Ceni, né, foi na última rodada, precisou ainda torcer pelos últimos minutos ali o Inter não fazer um gol contra o Corinthians, mas para mim de todos, após o Jorge Jesus, foi o que encaixou ali uma forma de jogar em que nós víamos ali os padrões mais estabelecidos, acabaram por tirá-lo, agora está o Paulo Souza, passando ali por algumas contestações, assistiu o jogo ontem muito atentamente, muita dificuldade de conseguir entrar na área do adversário, um time muito técnico, né, Everton? Que tem muito material humano, mas no momento ofensivo, assim, ainda encontra algumas dificuldades. O segundo gol, inclusive, foi um dos raros momentos que pôde ser observada ali uma movimentação proposital, né? O Matheus França, ele faz uma jogada ali para fingir que vai vir receber a bola mais perto do meio, atrai o lateral, o Mateuzinho faz ali o facão nas costas do lateral, recebe e faz o gol, enfim. O Atlético não passa por um momento como o Flamengo, o momento do Atlético é melhor. O Corinthians passa por uma transição, técnico, elenco, tem a questão da altitude, que pesa muito, e aí foi derrotado. O Boca... temos aqui um especialista em Boca Juniors, o Grice. Havia empatado com o Arsenal de Sarandi na rodada anterior no Campeonato Argentino, fazendo um jogo também com dificuldade para atacar. Deportivo Cali vem, de certa forma, tropeçando ou não vem tão bem no Campeonato Colombiano, mas é uma equipe interessante. Então, Everton, para mim, dessas três equipes, o Atlético é que atravessa o melhor momento. O Atlético não vive algum problema de... O técnico não se adaptou ao elenco, o elenco não se adaptou ao técnico, ganhou um campeonato estadual no último final de semana, vem tendo atuações seguras, foi o time que teve a menor probabilidade de sofrer gols no campeonato estadual, nós sabemos que o nível técnico é baixo, mas assim, é um momento completamente diferente. Então eu acredito que a possibilidade do Atlético não sofrer tanto na partida contra o Tolima é maior do que os outros dois, que um venceu, o caso do Flamengo, mas para mim fez uma partida regular, e no caso o Corinthians, né? Eu não assisti a partida, mas o Corinthians também atravessa um momento completamente diferente ao do Atlético. Tem uma coisa que me chama a atenção, eu quero tratar com o CJ agora e depois com o Gris. Eu sei que o futebol não se resume a isso, mas eu entendo que isso é importante porque em coletivas do Rogério Ceni no São Paulo, ele enalteceu, e não foi só uma vez ou em uma só coletiva,
ele enalteceu que ele achava o time muito passivo, sabia o que fazer com a bola, mas que corria menos do que ele gostaria que corresse, se entregasse menos. Aí eu estou falando de entrega, né? Que muita gente não gosta, que acha que isso não é um assunto que pode ser discutido, eu acho que sim. E aí eu estou passando pelo Corinthians e daqui a pouco vou passar pelo Flamengo para chegar no Atlético. Então eu vi ontem um Corinthians passivo, sem muitas alternativas, limpa, cruza para a área, busca o jogo, limpa, cruza para a área, linha de fundo, cruzamento para a área. Você não vê construção, então eu não acho que o problema esteja na média de idade, etc. e tal. E lá tem um treinador que chegou há pouco tempo, que é o Vitor Pereira. Aí lá no Flamengo você tem o Paulo Souza, que chegou há pouco tempo, e o Gomide acabou de dizer que vê o Flamengo com sérias dificuldades para entrar na área do adversário, mesmo tendo muita qualidade. E aí nós temos no meio disso aí, CJ, o Turco, que chegou, não mexeu radicalmente, não fez movimentos bruscos, e o Atlético, dos dois citados, são elencos muito bons, dos três, aliás, o Atlético é o que responde melhor até o momento. O Palmeiras respondeu melhor no segundo jogo contra o São Paulo, mas no primeiro tomou um vareio de bola. Até agora, o Atlético jogou contra o Cruzeiro, e a disparidade técnica é visível. Mas o Palmeiras contra o América. O Palmeiras fez um bom Mundial. Não, sim. E contra o Flamengo, jogou de igual para igual e levou nos penaltis. O nível de desafio que teve o Palmeiras nem se compara com o nível de desafio do Atlético. É isso aí, mas eu não estou comparando, não. Eu só estou dizendo que, comparando na final, pegou um adversário decidindo alguma coisa, tomou um vareio no primeiro jogo e arrebentou o adversário no segundo. Ou seja, mostra capacidade absurda, mental e de organização. Hoje o Atlético estreia e, vendo isso, por isso que eu perguntei no início do programa, o que aconteceu com adversários como o Boca. Eu não citei o Flamengo ganhou um jogo, mas eu citei o Boca e citei o Corinthians. Você acha que o caminho que o Turco seguiu foi o melhor caminho ou o mais fácil, CJ? De chegar, não fazer tanto agito, não ter movimentos bruscos e até agora está colhendo boas apresentações, embora você pense problemas. Problema de bola aérea, não sei o quê, deu espaço, contra o Flamengo deu espaço. Foi a falha do Godinho, individual. Né? Então, quer dizer, te assusta e te deixa um pouco mais tranquilo, te assusta o que aconteceu com os outros e te deixa mais tranquilo pelo não movimento brusco do Turco. O Turco está respeitando o que encontrou por aqui. Isso é um bom sinal? Buenas, Boa tarde a todo mundo que está em casa, quem está aqui no estúdio. Você fez algumas perguntas aí sobre se é mais fácil, se é assertivo. É que talvez se eu fale aqui que seja mais fácil, né? Eu esteja diminuindo e menosprezando a capacidade do Turco, e não é por aí. Acho que o que o Atlético ofereceu em 2021 e que escancarou para o Brasil e aí para o continente, por que não? Porque foi um semifinalista de Libertadores, ele escancarou a qualidade do elenco e a capacidade desse elenco, o Everton. Claro que tinham outras peças, o próprio Diego Costa participou daquele time do ano passado, algumas perdas aí, mas nada que diminuísse o valor ou que, pelo contrário, diminuísse a potência e a capacidade desse elenco. Né? Foram algumas substituições que o Atlético fez, o Alonso saiu, mas já está aí de volta, o Godinho chega, mas a maioria do elenco e do time, o torcedor sabe, a imprensa sabe, e claro que o Turco ia saber. Ele não é um cara tão ignorante que vai chegar aqui e vai falar, não, vou fazer tudo que foi feito eu vou apagar, e não seria louco de fazer isso. Foi inteligente, foi um movimento não só mais fácil, mas um movimento assertivo do time que está ganhando lá e não tem que mexer mesmo não. E com um calendário tão encavalado, com competições tão em cima da outra, ele vai chegar aqui e vai jogar tudo fora e implementar a ideia, corre o risco de acontecer o que aconteceu com o Flamengo. A entrevista do Felipe Luiz diz muito disso. O Felipe Luiz deu uma entrevista falando que a química ainda com a ideia não existe. O Turco inteligentemente veio, um time multicampeão aí que conquistou tudo, mexe pouco, dá mais rodagem a outros jogadores para poupar e fazer parte de um planejamento, de um calendário longo e ao mesmo tempo estreito, né, encurtado aí por causa da Copa do Mundo. Mas poupou fazendo parte de um planejamento, não por, vou fazer teste aqui que eu quero mudar o time inteiro. Não, fazendo parte de um planejamento. E acho que chega como um dos favoritos para a conquista, sim, Everton. Pode ser favorito hoje, mas vai ser um jogo difícil. Não acho que os resultados de ontem têm muito a ver de influência, não.
um outro adversário, uma estreia. Falei aqui ontem dessa ansiedade, mas a gente sabe da capacidade do poder mental, até utilizando aqui o gestual do Abel Ferreira, né, no jogo do Atlético, que ficou bem marcado ali à beira do campo. O mental do Atlético é muito forte. A capacidade que esse time tem de reagir durante o jogo é muito forte. Então, eu não vejo alguma coisa ligada, porque os resultados de ontem tem que deixar um alerta. Atlético vai para uma competição dificílima, que é o objetivo de quem está lá dentro e do torcedor, e tem que fazer por onde jogar sua bola. Daqui a pouco eu bato um papo com o Grispe, agora eu quero falar de revisão no seu contrato de financiamento. Se não fez revisão ainda, está perdendo dinheiro. Eu vou explicar por quê. Quase sempre acontece de você assinar um contrato na compra de um carro, de uma moto, de uma van, de um caminhão, e você não prestar atenção nos juros abusivos embutidos no contrato de financiamento, naquele contrato chamado leonino, bom para apenas uma das partes. Então, quando você faz um contrato nesses moldes, e aí você automaticamente assina, pode ter juros abusivos e você não sabe. Como é que você vai saber? Fazendo uma revisão. Como é que é feita essa revisão? Você chama agora nos telefones que estão na sua tela, no 2566-2701, no 99695-3077 ou no QR Code que está lá na frente. E aí, quando você faz contato com os nossos consultores, você diz assim, eu vi nos Donos da Bola agora o Everton falando, eu quero fazer a consulta do meu contrato. Vale para um contrato que você está pagando de carro, moto, van, caminhão, vale para um contrato que você já acabou de pagar, tendo quitado ou não. Importante é fazer a revisão para identificar se há ou não juros abusivos. Porque, se houver, você pode receber de volta até 80% que pagou de forma indevida. E aí, esses 80% você pode colocar no bolso, pode quitar seu financiamento, pode baixar valor de prestação, não tem problema. Tem 8 anos que eu falo isso aqui diariamente. 8 anos. Portanto, não pode ser uma pegadinha. Você precisa acreditar, buscar os seus direitos e entender que se você tem direito, você precisa buscar. 2566-2701 está aqui, 99695-3077, ou aponte sua câmera para aquele QR Code lá no cantinho, chame e fale direto com os nossos consultores. Juros abusivos nunca mais! Ô Grice, vez por outra, quando a gente entra nessa discussão, a gente fala de treinadores, de troca de treinadores, de quem chega e muda, de quem chega e mantém, ou de quem chega e muda pouco. Eu me lembro daquela história de uma entrevista nossa com o Mano, quando ele disse que chegou e precisou mudar um pouco do conceito, de tirar um pouco de ideias da cabeça dos jogadores. Você acha que o Turco foi inteligente em ter mudado pouco? O estilo do que ele gosta, o Atlético já apresentava? Ou nenhuma das duas coisas? É uma conveniência, é um elenco excepcional, o Turco é só aquilo que o Abel fala lá no Palmeiras, é só 30% de um sistema que já está implantado, como no América, por exemplo, que a gente sempre elogia aqui, e lá no Atlético já há um sistema implantado e pouca participação. Se há pouca participação, é porque ele não quis ou porque não há necessidade? Buenas tardes, muchachos. Boa tarde, Everton. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Eu acho que tem um pouco de tudo, né, nessa história. O contexto do futebol ele é bem complexo. Né? De fato, a gente aqui no Brasil, principalmente, a gente supervaloriza muito o trabalho do técnico muitas vezes, né? Que é fundamental, é lógico que é uma peça importantíssima no processo, mas não é tudo, né? E a gente tem diversos exemplos aí, porque muita gente vai dar os bons exemplos, né? Ah, mas tal técnico pegou um time que estava indo muito mal e revolucionou, o time melhorou muito com ele. Mas tem uma centena de outros casos de times que trocam de técnico que o resultado não aparece como se imaginava, né? Você citou aí o Corinthians, né? Tá certo que acabou de chegar o treinador, tem poucos jogos ainda, mas a rigor mudou pouquíssimo desde a saída do Silvinho. O Santos é a mesma coisa, né? O Fabiano Bustos tem 33% de aproveitamento no Santos, mas foi rebaixado no Campeonato Paulista e estreou com derrota ontem também na Sul-Americana. Então, muitas vezes a gente supervaloriza muito a importância do fator treinador em si, né? Porque quando você tem uma estrutura que está funcionando como um todo, e aí o América é um ótimo exemplo disso, né? Trocou treinadores aí nos últimos anos e conseguiu manter o padrão de jogo. É claro que cada técnico chegou colocando um pouco das suas ideias, mas o padrão central ali de como joga o time, ele foi mantido.
E o mesmo serve agora para o Atlético, né? Eu acho que tem uma questão de contexto diferente, né? De qual foi o objetivo do clube quando foi ao mercado trocar treinador. Porque se a gente pegar, né, o Flamengo, por exemplo, que estreou ontem jogando mal, venceu por 2-0, mas não jogou bem. O Corinthians, que perdeu por 2-0 na estreia. Esses dois clubes, quando foram buscar treinador, eles foram buscar alguém para revolucionar mesmo. Né? Alguém para mudar o que estava lá. Aí demanda mais tempo. É mais difícil e vai demandar mais tempo e vai aparecer ali provavelmente mais rápido a ideia do treinador. O Atlético não, né, Everton? O Atlético foi ao mercado para buscar um substituto do Cuca. Não para buscar alguém para melhorar o trabalho do Cuca. É claro que se encontrasse alguém que pudesse fazer mais e melhor, embora seja muito difícil imaginar alguém que pudesse fazer algo melhor do que fez o Cuca no ano passado, mas o Atlético foi ao mercado para buscar alguém o mais parecido possível com o Cuca, me parece. Por mais que tenha conversado com treinadores bem diferentes, né? Jorge Jesus e tudo mais, me parece que a escolha pelo Turco foi de alguém que pudesse manter o que estava acontecendo o máximo possível. Né? É claro que a gente já viu algumas mudanças, o time já tem ali um pouco da cara do treinador, a tendência é que à medida que isso aconteça, que o ano passe, esse time tenha mais a cara do Turco ainda, mas ele foi contratado para manter mesmo algo que estava dando muito certo. Né? Ele tem um elenco fortíssimo que acabou de ser campeão de tudo e não sei por que ele assumiria o risco de chegar revolucionando, né? Mudando tudo da noite para o dia. Eu acho que já é um time que tem muito das características dele, já é um time que tem diferenças consideráveis aí em relação ao Cuca, mas que pega um contexto bem favorável em relação aos outros que você citou, né? Flamengo, Corinthians, Santos, etc. O próprio Boca também, que é um time que passou por muitas mudanças de elenco recentemente, está tentando se reconstruir. Então, pega um contexto bem mais favorável de um trabalho que é sólido há mais de um ano e meio, né? Talvez até se a gente pegar o período do Sampaoli, que fez um trabalho muito sólido também, aí bem diferente em termos de ideia de jogo, mas o trabalho que o Atlético vem conduzindo é muito sólido, de manutenção de peças, de contratação de reforços, de estrutura do departamento, de contratação de treinador, tudo tem sido muito sólido dentro do Atlético e isso se reflete dentro de campo. Eu fico pensando quando os dirigentes vão ao mercado buscar treinadores para fazerem uma grande mudança. E aí, vamos imaginar que lá no Corinthians, embora o Corinthians tenha tentado outros nomes e ganhado vários nãos também, no Flamengo a mesma coisa, eles precisam entender que isso demanda tempo, quando é para fazer uma mudança radical, mas eles vão segurar, eles vão ter peito para bancar, porque já tem reunião marcada, por exemplo, no Flamengo, com torcida organizada, porque está metendo pressão. Daqui a pouco isso vai acontecer no Corinthians. Aliás, o Marcos Braz deu uma entrevista agora há pouco, dizendo que os jogadores sabem muito bem que ele não marcaria reunião com torcida organizada se não passasse pelos jogadores, né? Porque teve jogador que meio que negou, que estivesse sabendo e tal. Então aqui no Atlético os resultados ainda continuam acontecendo, as mudanças não foram tão radicais e o resultado tem sido colhido, mas reafirmo, o Campeonato Mineiro, eu imagino que tenha um pouco menos de dificuldade do que, por exemplo, o Campeonato Paulista. Imagino não, de fato tem. Lá você tem adversários mais difíceis. Agora, os adversários que cruzaram pelo caminho do Atlético na temporada até aqui, que são da Série A, ficaram pelo caminho. E o principal rival, organizado, como tem sido a tônica do time do Pessolano, também acabou não conseguindo segurar o Atlético. A conquista da Supercopa também ajudou bem o Turco, né? A questão dessa paciência, dessa diminuição de pressão e cobrança por resultado, ele vem assumindo o Atlético em que em quatro competições conquistou 3. Logo no começo do ano, enfrenta o Flamengo. Nós falávamos aqui da competição não valer nada, mas a gente via a reação do torcedor, que ficava até bravo com a gente quando a gente falava isso. Como não? A competição vale 5 milhões e é um rival. A conquista é em cima do Flamengo e da forma que foi um bom jogo, né? Um jogo de alternância ali, de placar. E como foi buscar, disputa eterna de pênalti, eu acho que isso faz muito, até para nós, analisarmos com um pouco mais de paciência o trabalho do Turco. Olha o Godinho falando aí. Pois não. Só dentro disso que o CJ falou, você imagina o seguinte cenário. Se o Atlético tivesse perdido nos pênaltis para o Flamengo a final e tivesse perdido nos pênaltis a final do Campeonato Mineiro no final de semana. E jogasse todos os jogos do mesmo jeito que jogou até agora. Você acha que a avaliação ia ser a mesma? Claro que não. Eu não sei. Claro que não, e passa muito pela questão dos resultados. Sim. Que muita gente despreza, mas que é um componente principal. Ninguém joga para perder. Eu acho diferente,
tem problema. Não, O que você acha diferente? Existem formas e formas de se perder um jogo. Concordo, né? mas a Você pressão pode deveria ser amassar o absurda. adversário e tomar um gol de bola parada. Você vai condenar o Mas é o que eu resultado? tô falando. Se tivesse jogado do mesmo mesmo jeito, jeito. jogou todos os jogos Então, aí até não tem aqui. como condenar, sinceramente, na minha Não, não, avaliação. mas a avaliação do Turco seria outra. Outra. Mas a avaliação por parte de quem? Isso que interessa. Por parte da maioria. De todo mundo, Não, até a sua. na, Por parte da na maioria. verdade, o que interessa é a avaliação de quem está lá porque dentro. o Turco... Não, exatamente. Mas o Turco... final. Então, Gomide, mas só que o Turco E quem está lá ganhando- dentro não ser vulnerável à pressão externa. Ah, mas é não, fácil não de falar tem, isso aqui, não, mas a gente sabe que todos isso é o são mundo Não é ideal. fácil falar, não. É Não, outro, não, é não. o dever. Todos são Não, vulneráveis, Gomide. Gomide, O Gomide, isso é o resultado mundo. é balizador. Não, No isso é o- Brasil, a maioria. mas a gente mas tá falando no aqui, Brasil, ué. não tem como ser todo, diferente. todos são. O mundo Mais ou resultado menos, é mas balizador. Não, olha, Mais ou ó, menos, mas tô pra te todos falar o são. Todos seguinte, eu não acredito isso que é o não. mundo ideal, mas se acontece isso que o Gris falou de perder pro Flamengo e perder pro Cruzeiro, eu não sei nem se o Turco estaria estreando na Libertadores hoje. Vamos pegar um exemplo. Mas isso aí então, é errado, tá? O Gris É citou errado, resultadismo o Atlético. puro. O Palmeiras, quando ganhou a Libertadores a primeira, 2020, né? 2020? 21, Primeira, 22. 2020. É claro que o calendário estava todo remendado por conta da paralisação da pandemia, mas quando virou o ano e ele ganhou a Libertadores, acho que em janeiro, em fevereiro, ele perdeu a Supercopa, porque ele tinha ganho a Copa do Brasil, e perdeu a Recopa, ganhando o jogo de ida lá na Defesa e Argentina, Justiça. perdeu nos pênaltis ambas as decisões. O Gris até falou, imagina se perde nos E pênaltis. teve protesto. Pois é, e o clube teve a convicção de falar assim, Não, mas nós meu não amigo, tamo- sossega o faixa, nós não aí, tamo o falando- técnico é E esse. perdeu o Paulista. Não estamos falando que ele, teria sido demitido. Estou falando que a avaliação Não. seria completamente diferente. do trabalho. Seguramente. Inclusive a nossa. Os resultados... Porque, por exemplo, o Flamengo ganhou o jogo, mas o Flamengo não está jogando bem. Aí lá há questionamentos dos próprios jogadores dizendo que a ideia ainda não entrou, né? Ainda não deu a química e tal. Eu tenho certeza absoluta que se o Turco não tivesse ganhado do Flamengo, tivesse perdido o Campeonato Mineiro aí nos pênaltis e tal, a coisa estaria hoje muito mais complicada para ele.